Hoje a gente está acostumado com WhatsApp, com tudo isso, que é muito fácil você... Não muito fácil, né? Mas a tecnologia é mais fácil para você lotar um grupo. Sim. Né? Aquela época não tinha nada disso, né? Não, acho que nem Orkut talvez tinha. Ou pegou Porque a transição. era lista de e-mail. Como é que você fazia isso? Porque a dificuldade era muito maior, né? Era na mão mesmo, né? Era telefone, ligação, no máximo SMS. Então era bem diferente do que é hoje, né? Hoje tudo ficou muito mais prático, né? Muito mais dinâmico, você consegue atingir muito mais gente. Então a concorrência também acabou que todo mundo tem acesso aos clientes. Se tiver uma parte de marketing dentro da empresa um pouco mais ativa, consegue atingir o público, e aí realmente tem que criar um valor dentro do estabelecimento para você conseguir atrair esse cliente, né? Também tem os influencers que hoje também a gente acaba utilizando um pouco, que na época não tinha, então era muito boca a boca, né? A melhor divulgação antes, e hoje também acho que ainda é a melhor, é o boca a boca, né? Porque é a indicação. E aí na época eu tive um sucesso muito grande nessa casa, e eu fui convidado para assumir diversas noites em outras casas de São Paulo. Então, na época, eu praticamente trabalhei em todas as casas noturnas de São Paulo. Então, tinha Lotus, Museum, a REC, Hotel, a Disco, inúmeras aí. Eu trabalhei praticamente em quase todas. E aí, com o tempo, eu praticamente trabalhava quase todos os dias da semana, de 4 a 5 vezes na semana. Tive uma ascensão muito, muito rápida e um sucesso grande nessa parte de eventos, né? De pegar uma casa, de repente, que estava em declínio, reestruturar a parte de divulgação, marketing da casa e transformar ela e ter uma vida útil mais longa, né? E aí, aos poucos, os sócios falaram, putz, eu gasto muito com você. Você não quer virar meu sócio em algumas casas? Com um valor de compra mais baixo para você acabar me ajudando? Aí, na época, tinha até um bar, né? Que era do lado da Hotel, que chamava o Senhor Pitanga. E aí foi o primeiro bar que eu acabei entrando de sócio, mais como sócio investidor na época, e ajudando um pouco na reestruturação das noites, né? Então era bem focado e nichado no público, em atrair público, e aos poucos eu fui entendendo um pouco melhor como que funcionava a parte administrativa, que eu não tinha tanto contato antes. E aí realmente eu vi que o mundo era totalmente diferente, né? Da noite e do empresarial, né? De tocar um negócio. E aí, aos poucos, eu fui gostando, né? Também de lidar com a parte administrativa. E não só isso, né? Eu acabei cansando um pouco da noite, né? É isso que eu ia te perguntar. A noite consome muito. Exatamente. Porque eu conheço o Renato dessa época, principalmente. E você sempre foi super profissional, então não bebia, tava ali para trabalhar de verdade, né? Enfim, tomar conta de tudo que tava acontecendo ali. Só que para quem tá lá para se divertir, beleza, você vai até altas horas da manhã, fácil, mas para quem tá lá trabalhando é bastante puxado, rotina, né? E tudo mais. Um ponto também que acabou que eu acho que me ajudou muito, eu não via a noite como diversão, né? Que é o que você falou. Eu evitava muito beber, realmente só quando era uma confraternização, realmente, e focava muito na entrega que eu tinha que exercer, na responsabilidade que eu tinha dentro das casas. E eu acho que isso me ajudou muito, né? Que é o que eu falo. Hoje em dia é um mercado muito difícil de você conseguir lidar com isso, né? Porque você acaba tendo diversão, você acaba conhecendo muita gente legal, e você tem que saber dividir muito isso, né? E no meu caso eu soube dividir muito isso, não só por eu depender realmente do dinheiro que eu ia receber, só que eu sempre pensava um passo para frente, eu pensava no futuro, aonde eu quero estar daqui 10 anos. Isso me ajudou muito a focar realmente na entrega. E eu acho que isso foi muito importante, porque, querendo ou não, a gente acaba e eu tive muito contato com pessoas que tiveram a mesma oportunidade que eu tive. E eles acabaram se perdendo um pouco nesse meio. Naquela época eu não conheço nenhum que, enfim... nesse meio do caminho. Seguiu, assim. E aí eu sempre fui muito focado, né? Administrei bem meu dinheiro também, né? Sempre guardei. Praticamente eu sempre investia 80% no meu dinheiro, nunca... esbanjei, né, vamos dizer assim,
E sempre fui muito focado. E hoje ainda é assim. E aí, ou pior até, tá? Minha esposa aqui e não deve gostar muito. Não, mas você foi reinvestindo, né? Sim, isso é importante, né? E aí eu sempre fui muito focado. Então eu sempre guardei ou investi em uma parte em investimentos mais sólidos. Aí quando fui convidado para entrar nos negócios, eu sempre fui investindo pouco, né? Para entender primeiro como que funcionava o negócio, entender a parte administrativa, né? Como não era eu que administrava as casas. E com isso, eu acho que a minha vinda de entender como que o cliente se comportava e o que ele queria ajudou muito na hora que eu fui empreender. Uhum. Porque eu acabei vendo alguns erros que, no caso, eu prestava serviço na época para os donos das casas, que eu falava, putz, eu acho que não é assim. Hoje o mercado está mudando. Não dá para a gente seguir nesse caminho. E quando eu montei as casas, eu acabei pegando esses gaps que teve no mercado, que eu não achava tão correto, né, vamos dizer assim, e acabei tendo um nicho e um sucesso muito grande. Eu digo que... aí eu fui entrando, né, antes de tocar até nesse assunto que eu vou entrar daqui a pouco, aí eu fui entrando de sociedade, eu entrei na Museum também, na época que eu também fiz bastante eventos por lá. Uma vez, gente, ele me deu uma festa de aniversário. Foi incrível. Você lembra dessa festa? Isso foi bastante, hein? Qual delas? Foi uma festa do Branco que foi muito legal. Sim. Mas que... Enfim, era realmente diferente dos outros lugares, né? E um ponto também, né? Que é o que também eu acredito tenha me ajudado muito, que eu pensava um pouco diferente, né? Quando eu convidava as pessoas para irem nas casas, eu não convidava... pessoas que eu não tinha relacionamento, né? A grande parte eram pessoas que acabavam se tornando amigos, né? Tanto que eu mantive todos os meus relacionamentos até hoje. Apesar de eu hoje estar muito focado no trabalho, não ter tanto tempo social, vamos dizer assim, e eu criei laços que hoje eu levo para minha vida inteira. E era muito diferente das pessoas da época, né? Que realmente eles levavam como clientes, putz, eu tenho que levar a receita para casa, e eu pensava de outra forma. Putz, eu vou levar amigos meus que eu vou... que eu criei um laço, que estudaram comigo, então era um pouco diferente. E aí eu fui entrando em sociedade em diversas casas, né? Justamente porque era um custo muito alto, né? Que eu cobrava caro. Porque eu trazia retorno para as casas, então tudo tem seu preço, né? E com isso eles acabaram que foram me dando oportunidades na época de entrar em algumas sociedades. Aí chegou... num ponto que uma pessoa que eu acabei fazendo eventos externos, algumas festas, nem era relacionado com pontos fixos, que ele falou, putz, eu tinha uma marca que era muito bacana, que eu quero voltar a operar ela, chamava Seu Justino. Uhum. E aí eu falei, eu ia lá quando eu comecei a sair, quando eu tinha 18 anos, adoro o seu bar, vamos para cima. Uhum. E aí eu ajudei a estruturar toda a operação novamente, que na época ela ficava na rua Santa Justina. Aqui na Vila Olímpia. Aqui na Vila Olímpia. E aí eu cheguei algumas vezes. Foi lá. Também? Fui, mas eu era muito novo. Você era menor de idade, você não podia entrar, hein? Mesmo. E aí? Mesmo. Eu fui algumas vezes quando tava no terceiro ano, o pessoal tava começando... Eu já saía há algum tempo junto com meu irmão, mas o pessoal tava começando a sair, a pessoa às vezes, enfim, pintava de alguém ir lá, mas era aqui, e era bem diferente do que é hoje. Sim, bem diferente. E era bem esse perfil mesmo do público, né, que tinha na época, que eram pessoas que estavam começando a ter essa experiência de sair, né? Uhum. Tipo, era um público jovem, né, na época de 18, 20 e poucos anos. E aí foi quando eu comecei a sair também. Eu saía também já faz um tempo, tá? Mas eu costumava ir bastante no Seu Justino. Aí quando ele convidou, nem sabia que a marca era dele. Aí eu fiquei surpreso, né? Eu falei, eu gosto e gostava muito da marca, vamos assumir esse projeto e fazer acontecer. E aí foi que eu comecei a ter uma experiência de ponta a ponta de um negócio 100% do zero. Foi aí que você começou a ver isso que você falou da parte administrativa, sim, de olhar além da fila na porta, né? Sim. Olhar exato como é que a coisa acontece ali na cozinha mesmo. Sim, e foi bem bacana, porque a própria história do Seu Justino, que era um bar de amigos, que eles gostavam de se reunir
se encontrar e tomar uma cerveja e jogar uma sinuca. Eu acabei trazendo a mesma essência que eles tinham na época, quando eu adquiri a marca junto com eles, de abrir na Vila Madalena, que era um ponto também que eles já tinham visualizado e gostado na época, que era um jardim, que parece uma casa da avó, né, vamos dizer assim, e tem uma essência, né, tem uma energia diferente de qualquer bar que eu conheço. E com isso, aos poucos, a mesma essência, que era um bar de amigos, que se encontravam, eu trouxe para dentro do projeto. Então, os próprios sócios que entraram na época com a gente nesse novo projeto eram amigos nossos que saíam com a gente, que se divertiam, que saíam de fim de semana, e foi um sucesso astronômico depois da abertura na Vila Madalena, e ainda é hoje, graças a Deus. Mas eu acho que teve muito essa essência de trazer um pouco dessa amizade e desse contato com as pessoas que eu tinha na época, e casou muito com a essência que eles tinham anteriormente, quando a casa existia, antes de eu entrar de sócio. E aí, aos poucos, eu fui aprendendo na dor, né? Vamos dizer assim, porque eu não entendia nada da parte administrativa. O pouco que eu adquiri quando eu acabei entrando de sócio para ajudar na parte de construção de noites, e me somou muito para eu conseguir estar onde eu estou hoje, né? Porque, querendo ou não, a melhor forma de você aprender é errando. Sim. Não tem jeito. Dando cabeçada E aí eu tive todos os problemas possíveis, né? A casa foi lacrada pelo Psyu, levei chapéu do cara que estava fazendo a obra, e a gente teve que terminar a obra no braço praticamente. Então foi uma casa ali que a gente teve que aprender realmente de ponta a ponta, junto com os sócios que me ajudaram a administrar a casa, a realmente entender como que funcionava um bar, um restaurante, que foi, apesar do sucesso que teve e tem hoje, a casa foi um aprendizado que é incalculável, né? A casa ficou fechada, sei lá, 3, 4 meses, porque a gente teve que fazer adequação de acústica, e a casa estava bombando, absurdo. Tanto que aí, depois do Seu Justino, a gente abriu pracinha do Seu Justino, que é do lado. Porque fazia tanta fila na casa, que a gente falou, putz, não vamos deixar esse pessoal na fila 3 horas, 2 horas, né? Vamos convidar para eles ficarem numa sala de espera, vamos dizer assim. E aí o pracinha foi desenvolvido com esse intuito, né? Da gente trazer um maior conforto para os clientes que ficavam na fila do Seu Justino. E aí a casa também acabou tomando uma proporção muito grande, e o conceito da casa acaba que a gente quer passar a mesma sensação que você tivesse em uma praça do interior. Tem uma fonte dos desejos, que a gente acaba pegando as moedas que o pessoal taca, que joga na fonte, e a gente faz uma doação para a instituição de caridade. Então essa casa acabou também tendo um sucesso e acabou virando um outro bar também.